Oi pessoal, tudo bem? Estou chegando com mais um vídeo do canal Mãe de Adolescente por Michele Matucci. E como eu já havia prometido num vídeo aí anterior, quem teve oportunidade de assistir, a gente vai falar sobre mídias na educação. Um assunto importantíssimo, uma coisa está super ligada à outra, não dá para separar. E a gente vai falar sobre isso com o professor Tiago. Espero que você curta bastante esse assunto. Se inscreva aí no canal, dê o seu like. Pode falar comigo nas redes sociais, manda seu recadinho lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder, e fique aí que eu já volto. Pessoal, quando a gente está dentro de uma escola, dentro de uma biblioteca, com um profissional tão competente, a gente não pode perder tempo não. Tem que perguntar e explorar todos os assuntos. Agora o professor Tiago Fernandes aqui com a gente, do Colégio Santa Maria, em São Paulo, e eu queria conversar com você, professor, sobre as mídias na educação, que é uma das suas especialidades, né? Uhum. Não dá para separar as duas coisas mais, né? Então, não dá para separar. Como eu tinha dito já na outra conversa, o celular não pode ser visto como um inimigo, porque senão vira um problema, né? É aquela velha história do tudo que é proibido é mais gostoso. Então, se o celular é proibido, eu vou ficar com o celular. Eu vou fazer de tudo para ficar, né? Ou vou fazer de tudo para ficar. Então, na verdade, a gente tem que ver o celular como aliado, e não só o celular, como as tecnologias no geral. Mas qual é o problema? São, às vezes, alguns equívocos. Né? Equívocos e excessos, né? Porque uma criança ela pode sim ter acesso a essas tecnologias, mas isso precisa acontecer de modo consciente, né? Então, quando a gente vai estudar a relação das mídias na educação, de que maneira utilizá-las, esse é o nosso primeiro ponto. Porque a gente diz que essa turminha, agora já de 10, 14 anos, eles já são experts nesses instrumentos todos. E não é. Na verdade, eles repetem determinadas coisas, né? Então, o celular é usado para o jogo, para a rede social e acabou. Então, qual que é a proposta? Que aí é a parte mais difícil disso tudo. É usar de modo consciente e de modo que isso me traga algo de novo, de bom, de construtivo, né? E o desafio é esse. Como tornar essas mídias todas construtivas para o dia a dia dessa criança, ao invés de ser um inimigo, de ser um problema. E como que vocês fazem isso, por exemplo? Porque é uma ferramenta muito importante para o aprendizado do aluno e para a capacitação até do professor, né? Sim. Eu estou há 16 anos em sala de aula, já nos meus primeiros anos já comecei a ter acesso a essas mídias. Então, por exemplo... O que era na época? Então, por exemplo, lá na minha época de início de carreira, a gente trabalhou na sala de aula mesmo, ainda na instalação das salas de informática, o computador, especialmente para aqueles alunos que tinham dificuldade. E eu lembro claramente de algumas turminhas que não eram alfabetizadas, elas estavam fora da idade, ainda não tinham sido alfabetizadas, e a mídia apareceu como um instrumento para isso, né? Porque a gente tem um padrão nas salas de aula, infelizmente. Há quem diga, inclusive, que a nossa sala de aula ainda hoje é do século passado, né? E você acha que é? Então, depende. A gente trabalha muito com as oscilações hoje, né? A gente tem tanto alguns espaços educacionais que já estão abrindo mão dos muros das salas, estão abrindo mão das carteiras, da lousa, substituindo pela lousa digital, e a gente ainda tem, sim, aquelas escolas que estão trabalhando com giz, lousa e saliva, né? Assim como aquilo que foi usado já há muito tempo e que já se sabe algumas coisas que são importantes. Não são descartáveis, né? Funcionou para muita gente, funciona ainda, mas não funciona para os outros. E a escola precisa ser inclusiva. A escola precisa conseguir, ou pelo menos desejar, que todos aprendam, né? E essa salinha lá, lá no início de carreira, ela tinha essa intenção. Então, aqueles alunos que estavam ali comigo, eles estavam ali comigo por quê? Porque nos métodos tradicionais eles não estavam aprendendo, né? Então, como a gente vai aprender? Com a informática. E aí, como isso aconteceu? Havia um programa
esse programa era de alfabetização, então eles eram estimulados de outra forma. Porque estava interagindo, né, com alguma coisa diferente. Com o material, O que vocês oferecem hoje, não só aqui no colégio onde você estuda hoje, mas o que tem de mídia na educação hoje? De que forma a mídia auxilia na educação? Eu diria para você hoje que a gente já avançou muito nesses últimos 10 anos nesse sentido, né? A gente tem, inclusive, alguns estados, não sei se estados ou cidades, que eles já trabalham com a tecnologia como componente curricular. Olha. Algumas escolas não, eu diria que todas as escolas da rede municipal de ensino, elas já têm o laboratório de informática como instrumento, né? Então a gente tem aulas, inclusive, que chegam a instrumentalizar os alunos para robótica, né? E assim como lá atrás, alguns alunos que não aprendiam nos mecanismos tradicionais tiveram a oportunidade de aprender usando o computador, isso acontece hoje numa proporção muito maior, né? Em escolas maiores, a gente já percebe claramente, por exemplo, os alunos construindo conhecimento, né? Que é a parte mais curiosa e mais interessante, porque a enciclopédia, ela muda a cara, né? Porque algumas mães falam, poxa, que chato, na minha época eu ia na Barça, na Conhecer, eu aprendia tanta coisa olhando na Barça, na Conhecer, mas agora eles também aprendem, né? Porque puxando um assunto, eles vão chegando a outros, óbvio que às vezes se dispersam, mas muitas vezes vão se apropriando de conhecimento novo. E é uma facilidade, né, para mexer nas ferramentas e até um prazer, né? Acho que o prazer em estudar até muda, né? Uma coisa que eu vejo claramente entre eles hoje peça um vídeo, né? A aluna adora gravar vídeo, tá com o celular ali em mãos. Então a gente utiliza muito hoje esse aluno atuando como protagonista do próprio conhecimento. Olha. Então o professor ele está ali para intermediar o conhecimento e o aluno, né? E não aquele que detém todo o conhecimento e só transmite conhecimento, né? E o papel do pai nisso tudo, dos pais? O papel do pai é sempre o papel de parceria, né? Acreditar na escola, acreditar na mudança, acreditar que essa educação nova não é nem melhor nem pior do que aquela que foi vivida, que foi vivenciada por você. A gente sempre tem um saudosismo, né? De falar, na minha época não era assim. Mas a gente também não conhecia outra coisa, né? Diferente, né? Eu, quando estudei, eu passei um pouco já dessa transição. Eu falo até para os alunos. É bem curioso, quando eu estava no fim do ensino fundamental, eu tinha aula de datilografia. E o próprio curso de datilografia me propôs, olha, tá acabando o curso de datilografia, mas você pode fazer de digitação. Vamos lá? E eu fui. Então é isso, é uma mudança, né? A gente tem que acompanhar essas mudanças, né? E o pai deve incentivar isso, né? Sim. Incentivar e acompanhar. Sempre. Para não exagerar no celular. Para não exagerar, exatamente. E é necessário investimento também para isso tudo, né? Eu vi recentemente uma reportagem que há lugares no país onde há um computador na escola para 30 alunos. Exatamente. Aí a gente vai na base, né? E aí passamos por um problema assim. Porque por mais que o professor tenha vontade e queira fazer mudança, é preciso um mínimo suporte, né? Porque se não há um espaço para isso, e se não há instrumento para isso, fica muito difícil, né? Porque esses próprios professores que estão nesse espaço com um computador só, certamente não terão alunos todos com seus celulares. Ou pelo menos não terão os celulares na sala de aula, com a internet. Exatamente. E aí o trabalho para, né? E aí não dá para você, de fato, desenvolver. Queria que você fizesse uma consideração sobre essa questão da mídia na educação, com a tua experiência, para pais, para filhos, para as escolas, para professores. Acho super importante a gente considerar que nós vivemos uma mudança. E como toda mudança, a gente tem que encarar de frente, né? Às vezes na nossa vida acontecem certas coisas que nos deixam até tortos, a gente não sabe para onde vai, né? Mas é importante a gente acreditar que é possível seguir, certo? E aí eu falo pensando numa tragédia, mas a inserção das mídias na nossa vida ela não é uma tragédia, a gente sabe disso já, né? A gente sabe o quanto a nossa sociedade ela evolui em função disso, né? Então é acreditar que essas mudanças elas são necessárias, elas vão acontecer, querendo você ou não, então é melhor se aliar
do que lutar ajustar, contra. né? Vamos conversar, vamos ser vamos amigos, conversar, né? E eu diria sempre o seguinte, ouça o seu filho, né? Ouça a sua filha, porque ele tem muito a dizer sim, né? Porque ele sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então, na conversa, eu diria que na maioria das vezes você consegue ajustar muita coisa. É melhor conversar do que punir. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, adorei a conversa, viu? Bate-papo. Muito legal, né? Para mim foi esclarecedor, espero que também tenha sido para você, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade, estou esperando a sua inscrição no canal, o seu like e o seu recadinho lá no Instagram. Combinado? Fiquem com Deus e até a próxima.